Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar aqui as nossas aulas de Hamartiologia, que vocês já sabem que é a doutrina sobre o pecado. Então vamos lá, tá? O ponto 7. Vamos lá. Sabendo Deus desde o início tudo o que aconteceria, isso aqui já é uma referência à onisciência de Deus, é lógico. Uma vez que Deus criou o homem, desde o início ele já sabia tudo o que aconteceria com o homem, né? Mas ele queria criar o homem, ter comunhão com o homem, né? Mas este se rebelou desde o início. Então, fica aí estampado que sempre a rebelião, sempre a contenda, né? Sempre há no homem uma disposição contrária, né, aos mandamentos de Deus. Então eu queria deixar bem claro aqui, mostrar isso para vocês, que desde o início o homem sempre quis ser contrário aos desejos de Deus, aos padrões de Deus, ao que Deus tinha estabelecido, ok? Então vamos lá. Sabendo Deus disso, né, dessa natureza e tal, determinou ao seu tempo mandar Jesus. Sim, uma vez que Deus, ele sabe que o homem vai pecar, ele não foi pego de surpresa como se algo tivesse acontecido e ele não soubesse. Ele já sabia. Então, antes mesmo, a própria Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, o próprio Deus já sabia que Adão ia pecar, né? E Adão pecou pelo seu livre-arbítrio, não foi determinado aquilo, né? Adão pecou porque ele quis pecar. Só que sabendo Deus disso, então Deus já providenciou também a redenção, a salvação à humanidade. Deus poderia ter acabado com tudo na hora, mas não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus sempre foi ter comunhão com os homens, entende? Então Deus, ele provê a salvação ali para a humanidade através de Jesus, ok? E para que o objetivo de Jesus vir é para que nós, que a gente tinha se corrompido, né, tinha se degenerado, tinha se afastado de Deus, né, e a gente, por nossas transgressões, nos afastamos de Deus e tudo que a gente fez com que Deus se afastasse de nós e nós de Deus, né, cada vez mais distantes e corrompidos, a imagem de Deus borrada em nós, o homem cada vez mais agressivo, mais rebelde, mais pornográfico e etc, né? E a gente sabe de todas essas coisas, né? De todas essas rebeliões que o homem tem e vem desempenhando até hoje, né? No mundo. E uma vez trazido ao mundo essas questões, né? Deus então determina enviar Jesus para que nós possamos, através do sacrifício de Cristo, né? Do seu sacrifício expiatório, do seu perdão, da redenção que ele conseguiu a nós, né? Que ele conquistou lá na cruz, a gente pudesse se reconciliar com Deus, ter paz com Deus, né? Quando lá em Romanos 5 vai dizer que agora nós temos paz com Deus, é a ideia de que o homem pecador, que era pecador, que uma vez tinha se afastado de Deus, agora se reconciliou com Deus, né? Agora ele está junto de Deus, ele tem a presença de Deus, ele não é mais inimigo de Deus, ele não está mais afastado de Deus, mas agora ele desfruta, né, do caráter de Deus, a imagem de Deus é reconstruída nele, ele passa a ter amor pelas pessoas, passa agora a ter uma moral, uma virtude, a ser santo, passa agora a ser restaurado e voltar ao estado original aos poucos, tá certo? Obviamente nós não seremos perfeitos, a nossa completa redenção, a nossa perfeição vai se dar quando Jesus vier e der um corpo glorificado para nós, né? Mas enquanto isso, Deus vai aos poucos reconstruindo o caráter santo dele em nós, tá? Vamos lá. Base bíblica para isso. Vamos lá, sempre tem que provar na Bíblia, até porque o meu curso, irmãos, esse curso que eu estou providenciando aqui não é um curso qualquer, não é tipo assim um curso para ganhar dinheiro. O meu curso é que realmente vocês aprendam mesmo. Eu estou dando base bíblica, eu estou provando nas escrituras o que eu estou falando, não vem nada da minha cabeça. Vocês podem conferir, sempre eu vou estar dando um versículo, uma referência, algo que vocês realmente possam entender e ver, fazer uma aplicação prática, né? Eu sempre gostei disso, que quando eu aprendesse alguma coisa, aquele professor pudesse me provar que o que ele está ensinando tem alguma aplicação prática. Então, quando um professor passava alguma coisa, eu aprendi e ele provava que aquilo era importante, eu via que a importância daquilo, né? Eu via na prática que o que ele estava ensinando era realmente de valor e de importância, né? Então, eu estou provando sempre nas escrituras para que vocês possam ver que nada vem de mim, mas é realmente das escrituras, tá? Vamos lá. Gálatas, esse texto aqui é fenomenal, né? Dispensa comentários, vamos lá. Gálatas, capítulo 4.
Mas, vindo a plenitude dos tempos, esse nome aqui é fantástico. Plenitude dos tempos é no tempo certo, no tempo determinado de Deus, no tempo em que estava tudo preparado, né, para o Messias. Isso que ele está falando aqui. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, ou seja, vem do próprio Deus, é uma ação de Deus. Nascido de mulher, ou seja, humano. Então aqui você já vê a união hipostática. Você tem de origem divina, Deus envia o seu filho, então ele procede de origem de Deus, e ele nasce de mulher, então ele procede de origem humana. Então Jesus é 100% Deus e 100% homem. Aqui nós vemos as duas naturezas de Cristo. Ele nasce sobre a lei, uma vez que ele é judeu, então ele cumpre os mandamentos da Torá, né? Ele veio trazer um novo testamento, mas enquanto essa nova aliança não tinha sido feita, estava então sob o regime da antiga aliança, então ele cumpre sim a Torá, e ele redime, ele perdoa os que estavam debaixo da lei. Então, a fim de recebermos a adoção de filhos, né, porque a gente tinha se desviado, era rebelde e tal, então ele cumpre a lei, ele vive aqui a vida de acordo com os padrões de Deus, morre, faz sacrifício por nós, e então adota-nos como filhos, certo? E isso é totalmente pelo mérito de Cristo, porque uma vez que a gente se corrompeu, a gente não tinha como conseguir a salvação por nós mesmos. Então, o próprio Deus se faz carne, habita entre nós, morre por nós, sabe? Faz tudo por nós, transforma a gente. E aí, aqueles que têm fé nele, aqueles que acreditam, confiam, se entregam, né, se arrependem dos seus pecados, ele então adota, ele trata como filho, ele se revela, ele tem comunhão. Então imagina só, o Deus criador do universo anda com o povo, fala com o povo, come com o povo e provê redenção ao povo. Isso realmente é o amor. Inclusive João, tendo clara essa percepção, ele escreve em João, né, capítulo 1, o mundo foi feito por ele, e, e ele veio ao mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ou seja, o próprio Deus, o Criador do universo, veio a essa terra e o pessoal tacou pedra nele, o pessoal crucificou ele, o pessoal matou ele. Ou seja, a rebeldia do homem, a rebeldia contra o seu Criador. Entende? Mas Deus mesmo assim provê redenção e aqueles que realmente se arrependem, Deus então perdoa. Mais para frente, Pedro, ele lá em Atos 2, ele vira para os judeus e ele fala para os judeus: vocês mataram o Messias, o autor da vida. Vocês crucificaram ele, o nosso Messias, aquele que nós esperávamos. Vocês colocaram ele numa cruz e no lugar dele pediram para que fosse solto Barrabás, né? E aí cai tanto temor naqueles judeus que estavam ouvindo aquilo, que eles falam: e agora, o que nós vamos fazer? E aí Pedro fala: se arrependam. Ou seja, por que eu estou dando esse exemplo? Para mostrar que até mesmo aos judeus que mataram Jesus, até eles Deus dá redenção, até eles Deus perdoa, até eles Deus quer ter comunhão. Ou seja, imagina a gravidade do pecado de ter matado Cristo. Irmãos, isso é seríssimo. Você já imaginou a gravidade de você ter participado do pecado? Nós nascemos numa geração em que Cristo já morreu. Agora, imagina você ser cúmplice de ter crucificado o Criador do mundo. Isso é muito grave. Entende? E é o que Jesus ele fala: mas até para esse pecado, quem se arrepende, Deus perdoa. Então, isso é fantástico, amados. Isso é extremamente fantástico, o amor de Deus, a graça de Deus para com aquele que se arrepende. E é exatamente esse o propósito, que a gente possa se arrepender e se achegar cada vez mais ao nosso Deus. Vamos lá. E porque sois filhos, né, uma vez que a gente aceitou o sacrifício de Cristo, Jesus fez tudo por nós, Deus enviou aos seus corações, aos vossos corações, o Espírito de seu Filho. Aqui referente ao Espírito Santo, também é um texto trinitário. Ele vai falar do Filho de Deus, que é Jesus, ele vai falar de Deus e ele vai falar o Espírito. Né? O Espírito é o Espírito Santo. Então ele vai falar que Deus é o autor e o primeiro, né, da salvação, ele envia o seu Filho, então Deus projeta o Filho, ele completa, ele é enviado, ele faz a salvação, ele consuma a salvação. E o Espírito, ele é o penhor da nossa salvação, ele então aperfeiçoa a obra, ele é enviado para a confirmação de que o sacrifício foi feito e agora somos filhos de Deus. Amém? Então, é uma ação trinitária aí dos três, as três pessoas da Trindade, cada um agindo
E fantástico também esse texto. Que clama, Abba, Pai. Ou seja, agora nós podemos se chegar diante do Criador, chamando de Pai, tendo comunhão com Ele, sendo alguém próximo a Ele. Por quê? Porque agora nós não somos mais escravos, nós somos filhos, nós somos parte da herança de Deus. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, você vai herdar a vida eterna. Essa é a nossa bênção, a nossa recompensa que Jesus vai trazer para nós. Imagina só, pecador, herege, que deveria morrer, que deveria ser castigado, que deveria ser punido por tudo que ele fez, agora então é perdoado, é transformado, é redimido, e agora a herança da vida eterna é dada para essa pessoa. Ela deixa de ser inimiga, ela passa a ser amiga de Deus, passa a ser filha de Deus, passa a ser justificada e perdoada pelo Criador do universo. Imagina a bênção que é isso. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse realmente é as boas novas do evangelho. As pessoas acham que o evangelho é prosperidade, é carro, é isso. Não. A verdadeira boas novas é que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, trouxe a redenção e a salvação que nós havíamos perdido. O nosso caráter é transformado por Jesus. A nossa vida, os nossos desejos são transformados por Jesus. E a nossa condenação, a nossa punição, o nosso castigo é transformado em bênção e agora em redenção, salvação. E agora, em vez de herdarmos as trevas, nós herdamos a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. O mérito é todo dele. Isso que é o verdadeiro evangelho. Amém, amados? Vamos lá. Ponto 8. O pecado nos fez inimigos de Deus. Sim, eu já comentei essa parte, né? Todavia, o sacrifício de Cristo garante a todos os que creem em Jesus, e eu aceito como seu Senhor e Salvador. Isso é muito importante, porque Jesus precisa ser o Salvador e Senhor exclusivo da nossa vida, porque se houver algum outro, é taxado como idolatria, porque você está colocando mais alguém no lugar de Cristo. Então não pode haver dois Salvadores, dois Senhores, porque isso é taxado como idolatria. Só há um Senhor e um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ele tem que ser o centro. Você tem que aceitá-lo como exclusivo para a sua vida. Não pode haver outros, porque senão é idolatria. Você deve se arrepender dos seus pecados, confessar a Deus. Confessar significa admitir, né? Dizer e pedir o perdão a Ele, falar com Ele que você reconhece que você não tem como se salvar, que você reconhece que você errou e que você quer ter comunhão com Deus. Então, Deus prontamente providenciará a salvação para você, a redenção para você, e assim você vai ser perdoado e justificado pelo nosso Deus. De inimigo, você vai ser filho. Isso é fantástico, né? Vamos lá. Fazendo com que nós que éramos inimigos dele, sejamos agora, pelo sangue que ele derramou na cruz, reconciliados com ele, nos tornando seus filhos. Essa parte, bem, ela fala por si própria, ela é autoexplicativa. Deixo aí vocês meditem um pouquinho nisso aí, reflitam, né? Eu vou ler até de novo para que vocês meditem e reflitam, fazendo com que nós, que éramos inimigos de Deus, sejamos agora, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, reconciliados com o Senhor, nos tornando seus filhos. Fantástico. Vamos lá. Versículo, Efésios, esse é clássico. Esse texto é fantástico. Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou, Deus deu vida pra gente, estando vocês mortos em ofensas e pecados, ou seja, vocês morreram, vocês estavam ali totalmente insensíveis, ignorantes, sem luz, sem o perdão, totalmente afastados de Deus, mortos, né, insensíveis espirituais, fazendo inconscientemente o que era o desejo da carne, ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, ou seja, olha lá, andaste segundo o curso desse mundo. O que ele está falando? De acordo com os padrões, os moldes, a cultura do mundo. Vocês, quando estavam no pecado, vocês faziam isso, tudo que o mundo taxa como certo, todas essas coisas que o mundo fala que é bom, que é agradável, toda essa cultura que vocês nasceram, que é contaminada, né, que já foi trabalhado na aula 1, isso, vocês andavam, vocês praticavam, tudo que desagrada a Deus. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha aí quem causa essa cultura satânica. É Satanás. Ele trabalha na região celestial. É o espírito que trabalha sobre os rebeldes, que faz com que eles sejam rebeldes, com que essa cultura seja contra Deus. Olha aí o que o próprio texto está dizendo. Satanás que criou essa cultura, que afasta o povo de Deus, que faz o povo não ler a Bíblia, que faz o povo não orar, que faz o povo ser carnal, desistir de Deus, faz o povo não buscar a Deus. Amém?
texto está dizendo isso, vamos lá. Entre os quais todos nós, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isso é o evangelho. Jesus nos vivificou quando nós estávamos nisso, fazendo isso, contra Deus, em rebeldia contra Deus, andando no desejo da nossa carne, fazendo o que nos torna filhos de ira, rebeldes, cumprindo os desejos da carne. E Paulo vai listar, né, a prostituição, a lascívia, a morte, a violência, a insubmissão, o marido que não trata bem a esposa que não é submissa ao marido, enfim, várias coisas, a ideologia de gênero, o homossexualismo, o lesbianismo, o aborto, qualquer coisa que seja contra os princípios de Deus. E ele fala, vocês se tornaram filhos de ira, inimigos de Deus, fora do padrão bom e justo que Deus estabeleceu. Mas Deus, que é piedoso, deu vida para vocês, deu luz para vocês, salvou vocês e fez com que agora vocês enxergassem a verdade e viessem para Cristo. Esse texto é extremamente fundamental e fantástico. É um dos textos das Escrituras que temos que ter de cor e assim, esse texto realmente, existem alguns textos nas Escrituras que falam muito forte ao nosso coração, irmãos. São textos assim que assim, marcam, devem marcar realmente a nossa vida. E esse é um deles. Amém? Vamos lá. O ponto 9. Visto que o mérito é todo de Deus, lógico, a gente estava morto, irmãos. Jesus fez tudo por nós. Nós estávamos mortos. Como que a gente poderia produzir algo de bom? Então o mérito é todo do Senhor, a gente não tem participação, entende? E que tal sacrifício foi feito por amor, sendo nós imerecedores? É claro, não tem como a gente merecer. Foi totalmente, exclusivamente pelo amor de Deus, uma vez que a gente estava longe de Deus e Deus queria que a gente estivesse perto. Então não tem nem como ser mérito. É totalmente pela graça de Deus. Exclui-se qualquer autossuficiência que diga ser merecedora da salvação, ou que diga ser capaz de se salvar por obras, ensinamentos ou esforços próprios. É tudo pela graça. Exclui-se qualquer coisa que venha dizer que você é salvo por esforços, por ensinamentos, por regras, por obras. Sabe-se lá por quê? Não, o sacrifício é totalmente por Cristo. As obras, os ensinamentos, as regras, qualquer coisa não podem anular a maldade que você fez. Você pode ser a pessoa mais bondosa e ajudar orfanatos, ajudar mulheres, ajudar homens, ajudar mendigos. Não interessa, você pode fazer a maior caridade do mundo. Isso não apaga as coisas ruins que você fez. Isso não apaga que você é inimigo de Deus, que você tem uma natureza pecaminosa, que você é tendente ao mal, que você está em rebeldia contra Deus. Isso não apaga as coisas erradas que você fez e você será julgado por elas. A única coisa que pode nos salvar e perdoar e anular para sempre é o sangue de Cristo. Ok? Portanto, o sangue de Cristo não pode ser comprado, é inteiramente pela graça de Jesus. Vamos lá. O favor imerecido de Cristo, também chamado de graça, né? Somente através dele, através da graça, o favor imerecido de Cristo sendo recebido somente através do sacrifício de Jesus, ou seja, não há esse favor em outros lugares, é só Jesus que pode dar essa graça, por meio do arrependimento de seus pecados e da sincera fé em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Isso é importantíssimo. Amém? Vamos lá. E Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Vamos lá. Por que Jesus se destaca entre os outros? Porque ninguém morreu por nossos pecados. Ninguém morreu por nossos pecados, amados. Todas as outras religiões pregam autojustificação por obras. Espiritismo prega que através das boas obras você vai reencarnando, até que você vai se tornar moralmente justo em um nível, em um padrão tão alto que você, ou seja, você consegue se salvar, você só vai reencarnando e consertando os seus erros. Isso nega o sacrifício de Cristo. Hinduísmo também prega a mesma coisa. Amém, irmãos? Isso é muito sério. O sacrifício de Cristo é singular, não há outro além dele. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele morreu por nós. As outras religiões não pregam isso, as outras religiões pregam salvação por obras.
As outras religiões pregam que você pode ser salvo através de reencarnação, através de boas obras, através de dar um prato de comida para um mendigo. Isso eles taxam como algo correto. Mas Jesus Cristo diz: se arrependa dos seus pecados, porque você é incapaz de ser salvo. E eu morri por você, porque você não teria capacidade de se salvar sozinho. Essa é a singularidade do Evangelho de Cristo. Enquanto as outras religiões são politeístas, creem em vários deuses, Jesus é o único sacrifício perfeito, o único Senhor e Salvador. E é por isso que ele deve ser amado, louvado e adorado, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, enquanto os outros são falsos deuses. É como o texto de Hebreus vai dizer: vocês devem adorar ao Deus vivo e não aos deuses mortos. Uma referência à idolatria, claro. Vamos lá. Por isso, nenhuma pessoa, carne aqui significa pessoa, tá? Nenhuma pessoa será justificada diante de Deus, será perdoada diante de Deus através de obras, obras da lei ou qualquer outro tipo de obras, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. É através da lei que você sabe o que é certo e o que é errado. Quando você pega o Antigo Testamento ele te denuncia como um pecador. Ele mostra que o que você faz é pecado. Ele mostra que você é um pecador. Uma vez que ele revela que você é um pecador, como que você vai ser salvo? Que você olha para a lei e você vê que a lei mostra que você é um pecador. Então, não tem como você ser salvo pela lei, uma vez que a lei te demonstra que você é um pecador. Certo? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, ou seja, o próprio Antigo Testamento testifica dessa justiça de Deus. A justiça de Deus pela fé, ou seja, não pela lei, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, universal, todos os que creem podem ter salvação. Não é uma salvação exclusiva a um grupo de pessoas, é para todas as pessoas. Não há diferença. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Tá? Porque todos pecaram, olha aí, tá vendo? Ó? Ele vai falar porque é uma palavra conectiva. Por que não há diferença? Por que todos podem receber a salvação? Porque todos pecaram. E todos é todos. Não tem uma pessoa que não tenha pecado. Vocês perceberam? Todo mundo na face da Terra, os 8 bilhões de pessoas que existem hoje, pecaram. Então, para todas elas foi concedida a salvação. Porque todas elas pecaram, todas carecem da glória de Deus, todas precisam estar perto de Deus, mas todas podem ser justificadas gratuitamente pela graça de Cristo, se arrependerem de seus pecados. Então há essa escolha ao homem. Você precisa tomar a decisão de se arrepender e voltar para Cristo. Uma vez que Deus iluminou você, uma vez que Deus tirou a venda dos seus olhos, agora você precisa se arrepender, você precisa se converter. Porque se você não fizer isso, você vai ser culpado, porque agora você já sabe da verdade. Ok? Então tome muito cuidado com isso. Sendo justificados gratuitamente, olha aí, ó, você não tem que pagar para ser salvo, amados. Você não paga, você não tem que fazer esforço, é tudo pela graça de Deus. A única coisa que você precisa fazer é se arrepender, amados. É totalmente gratuito, não vai custar nada de você. Pela graça, tudo pela graça, né, de Jesus. Pela redenção que há em Jesus Cristo, ou seja, tudo através de Jesus. A redenção só há em Jesus, é por isso que é a singularidade de Cristo. E Deus colocou ele para perdão de pecados através da fé no sangue dele, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos sobre a longanimidade de Deus. Ou seja, no passado foi pecado, né? E Deus foi tolerando esses pecados, porque ainda não havia essa remissão de pecados. E aí agora, uma vez que há esse perdão de pecados, então agora já não há mais porquê. Né? Então aí agora o texto vai dizendo que Deus colocou Jesus como sacrifício perfeito para perdoar os pecados que haviam no Antigo Testamento. Lembra que eu falei que eles matavam o cordeirinho? Então, os pecados cometidos sobre a longanimidade de Deus. Né? Naquele período que as pessoas pecavam durante o Antigo Testamento, não havia ainda o sacrifício de Cristo. Então, eles iam acumulando pecados, até porque o cordeirinho não poderia perdoar os pecados. Quem realmente perdoava esse acúmulo de pecados era Deus, tá? Vamos lá, fé versus obras. Isso aqui eu preciso mencionar, né? Porque tem um monte de grupinho por aí, principalmente o tal do NPP, Nova Perspectiva sobre Paulo, que é uma heresia gravíssima e está refutada ela aqui, que nega a salvação pela fé e fala que a salvação é por obras. Cuidado, irmãos, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Eu vou refutar isso aqui. Vamos lá. Onde está logo o orgulho? É excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé.
Concluímos, portanto, que o homem é justificado, ele é perdoado pela fé sem as obras da lei. Sim, ok? Portanto, a salvação é pela fé e não tem esforço humano. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto se refere à salvação. Não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí, tá vendo? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, aqui ele é bem claro, né? A gente foi criado em Cristo Jesus para fazer as boas obras, mas a gente não foi salvo por causa das boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, ou seja, preparou está no passado, Deus preparou de antemão, foi dado à igreja a missão de fazer obras, entende? Essa é uma obrigação, é uma missão que a igreja tem que fazer, mas ela não é salva por isso. Ela precisa fazer porque essa é uma das funções que Deus deu para ela fazer. Uma vez que ela é redimida, que ela é perdoada, que ela é salva, o que Deus fala? Agora, então, leva essa mensagem ao mundo, faça boas obras. Mas não porque eu tenho que ser salvo. Eu já sou salvo. E por isso eu levo, então, essa mensagem aos homens. Tá? Bem, eu vou parar por aqui. Deu pra gente dar uma boa avançada aqui no conteúdo. Tem muito mais coisa ainda pra gente falar. E, se eu não me engano, esse PDF aqui deu cerca de 31 páginas. E realmente, vamos lá, né? Talvez dê cerca de uns 5 vídeos sobre hamartiologia, eu não sei. Eu vou ir cortando aqui os vídeos para que fiquem vídeos mais... para que fiquem vídeos menores, né? E fiquem condensados para que vocês vão meditando, ruminando e vendo mais de uma vez, porque esse tema é muito importante e recomendo que vocês assistam mais de uma vez, ok? Então Deus abençoe e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.